Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. É questão de muita alegria estar aqui mais uma oportunidade para falar da palavra do Senhor, para compartilhar com você daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados pela sua palavra, pela sua vontade e entender, aleluia, a graça, o querer do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje um texto que é muito abençoado, que muitas vezes pode ser presente na tua vida, na minha vida, mas que nós possamos ler esse texto e aprender, aleluia, da parte do Senhor. Amém? Está no livro de Salmos, número 73, 7:3. Amém? Ele é um pouco extenso, mas eu vou ler para que nós possamos entender a palavra como um todo, porque às vezes a gente pode passar batido falando só alguns versos. Então, para que você possa entender a palavra do Senhor, vamos ler ela inteira, esse Salmo de número 73, amém? Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Uma palavra abençoada em nossos corações. Uma palavra que fala em nossas vidas. Aqui, o salmista, que faz parte da família de Asaf, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele começa esse salmo. Primeiramente, o verso primeiro contrasta com o verso segundo em diante, né? Porque ele começa falando: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Na realidade, esse verso primeiro a gente poderia considerar como a conclusão desse salmo. Ele começa concluindo o salmo. E no verso seguinte, no verso 2, o salmista ele já começa a falar ao Senhor de um dilema que ele estava sofrendo, de um conflito interno que ele estava sofrendo, que era justamente de ver o ímpio, de ver aqueles que não servem ao Senhor
do seu lado prosperando, tendo uma vida próspera, tendo saúde, se vivendo uma vida regalada, vivendo uma vida com muitos deleites, com muitas coisas, falando de qualquer maneira, muitas vezes, que aqui o ímpio fala arrogantemente, ele é violento, ele fala de uma maneira, fala contra Deus, inclusive. Mas esse ímpio, aos olhos do salmista aqui no começo, ele começa falando, olha, ele tem uma vida muito melhor do que a minha. Ele prospera muito mais do que eu. Enquanto ele está vivendo uma vida boa, não precisando trabalhar tanto, mas prosperando no seu caminho, tendo a sua saúde ali boa, eu muitas vezes sofro. Eu tenho que todas as manhãs sofrer, trabalhando, lutando meu dia a dia. Minha vida parece que é um sofrimento. Enquanto ele, como ímpio, está vivendo uma vida boa. E aí o salmista chega ao ponto de falar, inclusive no verso 13, que diz: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele chega ao ponto de falar, olha, eu acho que não está valendo a pena servir a Deus. Porque o ímpio que vive uma vida sem Deus está vivendo uma vida melhor que a minha, aparentemente. E eu que sirvo ao Deus Todo-Poderoso, estou vivendo uma vida muitas vezes de sofrimento, uma vida muitas vezes de muito trabalho, de muita luta para conseguir o meu ganha-pão, para conseguir alguma coisa na minha vida. Enquanto o ímpio não faz praticamente nada e ele consegue prosperar e ele consegue caminhar na sua vida. E ele chegou a esse ponto de falar, olha, eu acho que foi inútil eu santificar a minha vida, eu estar vivendo uma vida de santidade, porque não está me servindo de nada. Até que chega um ponto, que ele fala aqui, no verso 17. Ele estava pensando dessa maneira, até que entrei no santuário de Deus. E aí, esse pensamento que ele estava tendo, essas ideias que ele estava tendo, o Senhor esclareceu esses conflitos dele. O Senhor, ele falou ao seu coração, esclarecendo aquilo que era para ele incompreensível. Ele não conseguia compreender. Mas quando ele foi à casa do Senhor, quando ele foi buscar a presença do nosso Deus, aí ele pôde compreender, aleluia, todas essas coisas. E isso que era um conflito para ele, se resolveu naquele momento. Ele começou a ver a vida do ímpio, que o ímpio vivia em lugares escorregadios. O ímpio vivia uma vida que, de repente, poderia estar padecendo, poderia estar sofrendo. Que, de repente, ele podia estar muito bem e, do nada, tropeça e cai. Mas ele, como servo de Deus, ele, como servo do Senhor, estava num lugar de segurança, num lugar tranquilo, num lugar, aleluia, onde a sua vida não estava firmada nas coisas deste mundo, não estava firmada naquilo que ele poderia ver, mas a sua vida estava firmada em Deus. Deus era o seu refúgio, Deus era a sua fortaleza, louvado seja o nome do Senhor. E também olhando para o final da sua vida, porque a gente sabe, assim como isso é notório no mundo, todos falam, você na sepultura não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter tantas riquezas, não adianta aquilo que você conquistou muitas vezes na sua vida, mas quando você parte dessa vida, você não leva absolutamente nada disso. Então a gente vê aqui, quando o salmista ele olha para a vida do ímpio, ele olha somente para as coisas deste mundo, ele olha somente para as coisas superficiais, ele olha para as coisas que somente verdadeiramente os olhos podem ver. Mas, quando ele olha a luz da palavra do Senhor, quando ele olha a luz do Evangelho, quando ele olha a luz, aleluia, daquilo que o Senhor estava falando e ministrando para ele no seu santuário, ele começa a entender que o ímpio, ele pode muitas vezes ter uma vida boa, mas ele está em terrenos escorregadios, que a qualquer momento ele pode cair.
E que o ímpio também não importa aquilo que ele conquiste na vida, as coisas que ele faça. Mas depois que ele partir dessa vida, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele fez, ele não vai estar levando absolutamente nada. E ele começa a olhar para a vida dele e fala: olha, certamente o Senhor tem me guardado. Certamente o Senhor tem me livrado. Certamente as mãos do Senhor estão sobre a minha vida. É Ele que vem segurando a minha mão direita. Ele que tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado nas suas mãos. O Senhor tem me guardado. O Senhor tem, aleluia, me colocado em um local sólido. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa também nesse dia, assim como o salmista, ele termina o salmo falando, vamos lá, último verso: mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. E como ele começou o salmo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Da mesma forma que ele concluiu esse salmo, tanto no último verso quanto no primeiro verso, como ele começou. Que você possa também estar com essa conclusão na tua vida. Não olhe aquilo que o mundo tem. Não olhe aquilo que o seu vizinho ímpio muitas vezes tem, daquilo que ele conquista. Mas pense, aleluia, nas maravilhas de Deus na tua vida. Como o Senhor tem te sustentado. Como a salvação é algo mais precioso no teu coração, na tua vida. Como o Senhor tem também te livrado de tantas coisas. O Senhor tem guardado os teus passos, guiado os teus passos. E esse que está do seu lado, que muitas vezes você pode estar até invejando ele agora, né, pelo aquilo que você pode estar vendo. Mas saiba que o ímpio está em terrenos escorregadios. E a qualquer momento pode cair. E mesmo se ele viver uma vida regalada até o último dia, partindo dessa vida, ele não vai poder levar absolutamente nada. Mas aí ele vai estar simplesmente à mercê daquilo que ele plantou na sua vida, daquilo que ele colocou no seu coração durante todo o seu tempo de vida. Então, não olhe as coisas deste mundo, não olhe as coisas que o ímpio consegue, mas olha para o Senhor Jesus, olha para o nosso Deus, espera no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continua servindo ao Senhor com alegria, que Ele tem te sustentado e vai continuar te sustentando até o último dia de vida, ou até quando Ele vir buscar a sua igreja. E nós estaremos prontos para poder subir com Ele e herdar a nossa vida eterna. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre a cada dia desses pensamentos, que o Senhor te guarde a cada dia desses pensamentos. E sempre lembre disso. O salmista estava com esses pensamentos, até que ele subiu à casa do Senhor e ali foi esclarecido para o seu coração. Os nossos conflitos, muitas vezes, eles são esclarecidos, eles são resolvidos na casa do Senhor. Não é simplesmente para você louvar, para você poder prestar o seu culto ao Senhor, mas na casa do Senhor é onde o Senhor fala aos nossos corações, é onde o Senhor ministra. E os conflitos que muitas vezes podem vir ao nosso coração são resolvidos também na casa, na presença do nosso Deus. Então suba à casa do Senhor, busque a sua presença, busque a sua vontade, esteja, aleluia, buscando a cada dia na presença do Senhor, que você certamente viverá uma vida mais perto dele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente no dia de hoje. Deus te abençoe. Amém?